Chico Anísio nasceu em Maranguape, no Ceará, em 1931. Ele entrou na Globo em 1969. Um gênio do humor, criou mais de 200 personagens ao longo da carreira, entre eles o Professor Raimundo, Alberto Roberto, Salomé e Roberval Taylor. Ele morreu em 2012, aos 80 anos de idade. Para Chico Anísio, engraçados mesmo eram Ronald Golias, Costinha e Oscarito. Por isso, quando decidiu seguir a carreira de comediante, resolveu criar seu próprio estilo. Ele decidiu ser aquele que iria dar vida a vários personagens. O primeiro dos vários foi o Professor Raimundo, que nasceu na rádio Marinque Veiga em 1952. 5 anos depois, o personagem chegou à televisão, como escada de Ema Dávila, irmã do Walter Dávila, o seu Baltazar da Rocha da escolinha, em Aí Vem Dona Isaura, na TV Rio. Mas o maior humorista do Brasil não permaneceria coadjuvante por muito tempo não. Em 1959, lançou na mesma emissora o seu próprio programa, o Só Tantã, logo rebatizado de Chico Anísio Show. Foi um sucesso retumbante. Mexeu com a vida do país. Os aviões e até as sessões de cinema mudaram de horário. Foi a primeira vez que se viu coisa semelhante no mundo. Um só artista fazer um programa inteiro na televisão. No Chico Anísio Show, juntaram-se ao Professor Raimundo, o Quem, o Dr. Alfacinha, o Urubolino e o Coronel Limoeiro, entre outros. O artista, que morreu no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos de idade, criou nada menos do que 209 personagens ao longo de sua carreira. E a sua capacidade de fazer vários tipos não ficou por aí não. Ele também foi redator e diretor de rádio e de TV, comentarista esportivo, locutor, radioator, ator e roteirista de cinema, cantor e compositor, pintor e escritor. Roxa, a lista não acaba, hein? Chico Anísio foi casado com as atrizes Nancy Vanderlei, Rose Rondelli e Alcione Mazeu, a cantora Regina Chaves e a ex-ministra da Economia do governo Collor, Zélia Cardoso de Mello. Sua última esposa foi a fisioterapeuta Malga de Paula. Ele teve 8 filhos, entre eles os atores Lug de Paula, famoso pelo personagem Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo, André Lucas, com quem se apresentou no teatro com a peça De Pai para Filho, em 2009, Niso Neto, o Seu Ptolomeu da Escolinha do Professor Raimundo e Bruno Mazeu. Início da carreira. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu em Maranguape, no Ceará, em 12 de abril de 1931 e se mudou com a mãe e 3 irmãos, entre eles a atriz Lupe Gigliotti e o cineasta Zelito Viana, para o Rio de Janeiro aos 7 anos de idade. Os 4 foram morar numa pensão no Catete, na zona sul do Rio. O pai ficou na cidade natal, tentando refazer a vida como construtor de estradas depois de perder toda a frota de sua empresa de ônibus no incêndio. Chico estudou para ser advogado, mas a vocação de comediante e a necessidade de trabalhar mudaram o rumo de sua vida. Ainda bem jovem, venceu vários concursos de programas de calouros, como o Papel Carbono de Renato Mursi na Rádio Nacional, fazendo imitações. Chico imitava 32 personalidades da época. Como ganhava sempre, ele ficou marcado e não aceitavam mais que ele se inscrevesse. Então, ele foi para São Paulo, onde também ganhou todos. Sair sempre vencedor acabou fechando as portas dos programas pro Chico. Foi quando ele pensou: pronto, agora eu vou ser advogado mesmo, né? É o jeito, já que não tinha mais de onde ganhar dinheiro. Quando tinha 17 anos, fez teste para a Rádio Guanabara e foi contratado como locutor e radioator. No teste de radioator, ele ficou em 7º lugar. A primeira colocada foi a Fernanda Montenegro. Pouco depois, virou também redator de programas de humor e comentarista esportivo. De galã de radionovela, passou para a linha de shows, ao lado de humoristas como Grande Otelo e Nádia Maria. Em 1949, foi convidado para trabalhar na rádio Marinque Veiga, onde chegou a escrever 13 programas por semana. A Escolinha do Professor Raimundo. Aos 19 anos de idade, contratado pela Rádio Clube de Pernambuco, se mudou para Recife. 1 ano e meio depois, já estava de volta ao Rio de Janeiro. Trabalhou por um tempo na Rádio Clube do Brasil, até que em 1952 retornou a Marinque Veiga como autor e diretor de vários programas, como A Rainha Canta com Ângela Maria, Rio de Janeiro a Janeiro, Buraco de Fechadura e Vai Levando. Ao mesmo tempo, atuava nos programas do Haroldo Barbosa, de Antônio Maria e de Sérgio Porto, entre outros. No mesmo ano, ele e Haroldo Costa criaram a Escolinha do Professor Raimundo. No início eram apenas 3 alunos, interpretados por Afrânio Rodrigues, o que sabia tudo, João Fernandes, o que não sabia nada, e Zé Trindade, o que embromava. O programa logo se tornou o maior sucesso da rádio.
Haroldo Costa foi um grande mestre que Chico Anísio teve. A escolinha foi de fato a revelação de sua carreira. Graças a ela, começou a ter visibilidade. Foi a primeira vez que a foto dele saiu numa revista. Primórdios da televisão brasileira. Em 1957, Walter Clark o contratou como diretor da linha de shows da TV Rio. Chico levou para a emissora programas que fizeram sucesso na Rádio Marinque Veiga, como o Noites Cariocas, o Riso é o Limite e a Praça da Alegria. Naqueles primórdios da televisão brasileira, a Tupi era a dona quase total da audiência. Seria algo em torno de 86 pontos, contra apenas 7 da TV Rio. Um mês depois de estrearem a nova linha de shows, a situação se inverteu. Ainda eram os tempos da TV ao vivo. Um dia, porém, o diretor Carlos Manga, para quem Chico já havia escrito 18 chanchadas da Atlântida, sugeriu uma ideia. Manga disse: "Pareceu uma máquina aí que tem o dom da multiplicação. Com a ajuda dela vamos fazer um programa juntando todos os seus personagens." Essa máquina era o videotape. Nascia assim o Chico Anísio Show, escrito por Chico Anísio, Haroldo Barbosa e Roberto Silveira, com direção de Carlos Manga, que foi a base de todos os outros programas que o comediante estrelaria na TV nos anos seguintes. Foram 23 horas de gravação e Chico fez 8 personagens. No fundo, tudo que ele fez na televisão foi o Chico Anísio Show, que se transformou em Chico City, Chico Especial, Chico em Quadrinhos, Chico Total. Passou ainda pelas TVs Excelsior, para onde levou o seu Chico Anísio Show e fez o programa A Volta ao Mundo em 80 shows. Passou pela Tupi, com seu programa, além de ter sido diretor da emissora também, e Record, como uma das estrelas dos programas Essa Noite Se Improvisa, no qual se apresentava ao lado de nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Carlos Imperial, além do Vamos Embora, com Wilson Simonal. Depois que saiu da Record, Chico ficou afastado um tempo da televisão, período em que se dedicou ao teatro. Também em 1969 lançou seu primeiro disco, Chico Anísio inaugura o Bom Humor Dançante, a entrada na Globo e o Chico City. Chico Anísio foi contratado pela Globo ainda em 1969. Ele estreou em 70 com o programa mensal Chico Anísio Especial, com direção de Daniel Filho. No ano seguinte, entrou no ar Linguinha vs Mr. Yes, seriado infanto-juvenil exibido entre o Jornal Nacional e a Novela das 8. Em 1972, estreou o Chico em Quadrinhos e no ano seguinte lançou o Chico City, seu programa mais famoso. Com quadros e esquetes ambientados numa pequena cidade do interior, depois transformado em metrópole, Chico City era exibido nas noites de sexta-feira e durou até 1980. No programa, o humorista popularizou tipos como o ator canastrão Alberto Roberto, o pão duro Gastão Franco, o mitômano Coronel Pantaleão, o pai de santo velho Zusa, o velho Ranzinza Popó, o alcoólatra Tavares, o locutor Roberval Taylor, o político populista Valfrido Canavieira e o conquistador barato Bozó. Os bordões criados por ele como "É mentira, Terta? Pão duro não, eu sou controlador. E o salário, ó, sou, mas quem não é?" ganharam as ruas. Segundo Chico, os personagens brotaram de repente. Às vezes nascem da voz, de uma personalidade, da roupa, de um grupo. De um modo geral, ele não fazia um personagem, mas um núcleo. O Tavares tinha o pai, a mãezona e a Biscoito. Chico City tinha direção musical de Arnô Rodrigues, que também foi seu parceiro no quadro Baiano e os Novos Caetanos, como Paulinho Boca de Profeta. A dupla chegou a gravar um disco em 1974. O programa contava com a participação de outros comediantes, como Mário Tupinambá, Carlos Leite, Walter Dávila e Luiz Delfino. Programas de sucesso. Depois de passar pelo Fantástico, o malandro carioca Azambuja ganhou seu próprio programa, o Azambuja e Companhia, em 1975, exibido nas noites de segunda-feira. Faziam parte da trupe, entre outros, Tião Macalé, Dorinha Durval e Arnô Rodrigues, com quem Chico gravou outro disco, com a trilha sonora da atração. Chico Total, que passava nas noites de terça-feira, substituiu Chico City em 1981. No mesmo ano, estreou Chico Anísio Show, que ficou no ar até 1990 e era exibido semanalmente às quintas-feiras. O programa trazia personagens novos, como o galã com voz dublada Bruce Kane, e continuou contando com os antigos, como o boneco de ventríloco Chiquitim, o jornalista Setembrino, o garçom Fanho Quenquem, o pai de Santo Painho, o político corrupto Justo Veríssimo, o jogador de futebol Coalhada, o vampiro Bento Carneiro, a apresentadora de TV Neide Taubaté e o pastor charlatão Tintones.
No fim do programa, a gaúcha Salomé ligava para o presidente João Figueiredo, seu conterrâneo, para questioná-lo. Salomé voltou à cena no Zorra Total, ligando para o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Também em 1981, o humorista se apresentou no prestigioso Carnegie Hall em Nova York. Ainda com a escolinha do professor Raimundo no ar, o comediante estreou em 1991 Estados Anísios de Chico City, seguindo a linha de seus programas anteriores, com um elenco fixo de mais de 70 atores e que ia ao ar nas noites de quarta-feira. Chico Total foi exibido aos sábados durante o ano de 1996, misturando quadros com seus personagens e esquetes de seus shows ao vivo. Já O Belo e as Feras, de 1999, era baseado na estrutura das sitcoms americanas e contou com as participações de atrizes como Regina Duarte, Luana Piovani, Cláudia Hanna e Fernanda Montenegro. O humorístico ia ao ar inicialmente às quartas-feiras, depois aos sábados. Além dos programas próprios, Chico Anísio teve um quadro regular no Fantástico por 17 anos, de 1974 a 1991. Ele também foi supervisor de criação do programa Os Trapalhões, no início dos anos 90, e atuou em novelas como Feijão Maravilha, de 1979, de Braulio Pedroso, no papel de Salomé, Terra Nostra, de 1999, de Benedito Rui Barbosa, onde interpretou o Barão Josué Medeiros, Sim a Moça, de 2006, do mesmo autor, como Everaldo, e Pé na Jaca, também de 2006, de Carlos Lombardi, Vivendo Cigano. Em 2009, fez uma participação especial em Caminho das Índias, de Glória Pérez, no papel de Dinamite, um cineasta trambiqueiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia eu trago um vídeo novo e exclusivo para você. Até amanhã e um abração.